Qual o tamanho da sua fé? Onde ela está alicerçada? Eu ponderei um pouco para fazer esse vídeo. Eu sei que a galera tá doida para que eu comece a falar sobre espiritualidade, os espíritos, tudo. Mas eu preciso ser coerente com a minha verdade primeiro. E para mim é fundamental que a gente crie primeiro essa linha de raciocínio sobre a lógica e a fé, para podermos seguir dentro dessa seara. E o que é fé? Você saberia dizer? Façamos um exercício. Hoje eu vou jogar algumas perguntas aqui. Vamos interagir comigo. Cada vez que eu fizer uma pergunta, você vai pausar o vídeo e vai tentar responder para si, como se fosse uma criança te fazendo uma pergunta. Como que você responderia com o seu repertório, com o seu raciocínio, com a sua vivência? Eu estou aqui para argumentar, perguntar, confrontar, mas principalmente ajudar. Então, assim, uma premissa para mim é termos lógica, uma fé raciocinada. E eu considero isso importantíssimo, galera, porque é o que norteia a nossa segurança como indivíduos inseridos nesse mundo. Vamos lá, começando pela lógica. Algumas pessoas não acreditam em Deus, em espírito, em energia, em nada disso, e que somos meramente obras do acaso. Ou seja, somos causa eminente. Ora, se assim fosse e não houvesse ordem, o que seriam as leis da física? Se eu plantasse maçã e nascesse jaca, o que isso significaria? Que realmente não existe ordem. Agora, se existe lógica para as coisas, se elas obedecem a algum tipo de regra ou lei, significa que existe algo que norteia tudo isso. Existe algo, uma consciência primordial que impõe ordem a tudo. Só não conseguimos entender, mas não quer dizer que não existe. Aqui já podemos destacar uma máxima. Reconhece a tua ignorância. Só assim podes crescer. Quando percebemos que somos salões imensos e vazios, fica mais fácil de arquitetar e decorar o espaço. Agora, quando achamos que já somos cheios de tudo, acabamos nos tornando kitnets com amontoado de coisas. Esvazia-te de si mesmo. Reconhecido então que há lógica em tudo, pois existe um coordenador maior, que muitos chamam de Deus, fonte criadora, o todo, e reconhecida também a nossa ignorância diante dos fatos e das leis universais, precisamos então nos recolher à nossa insignificância para termos daqui o nosso ponto de partida. A fé se estabelece a partir daqui. Sei que posso aprender e compreender até esse ponto. A partir daqui eu já não compreendo mais, mas reconheço a inteligência maior e confio. Tenho fé. Isso é a fé. Então significa que quanto mais aprendemos, maior a nossa fé fica? Exatamente. E é bem simples, na verdade. Eu vou dar um exemplo. Pense na situação de uma pessoa religiosa sem conhecimento nenhum de plantas, herbologia, nada do tipo. Ela pega uma semente e ela planta num solo infértil, ruim, no meio do sol, sem regar. Ela não sabe cuidar, mas ela tem muita fé. Então, todos os dias ela se ajoelha próximo da semente plantada e faz as suas orações pedindo a Deus com muita fé para que aquela semente floresça e dê frutos. E aí eu pergunto, diante dos fatos, essa semente vai nascer? Ai, Raul, mas o milagre existe. Certo, existe. E vamos dizer que eventualmente ela nasce. Nascerá fraca, frágil. Agora sua vizinha, agnóstica, sem conhecimento também, pegou a semente e foi realizar a mesma coisa. Só que ela se preparou. Comprou um solo fértil, aprendeu as técnicas, regou a sementinha, sua semente germinou e cresceu linda e forte. O que a pessoa de fé vai sentir quando ver que sua vizinha teve um resultado extremamente superior ao dela, mesmo ela sendo muito devota e colocando muita fé? Ela se quebra, galera. Naquele momento há um racho em sua fé. Mas por quê? Ela vai se sentir humilhada, vai ter inveja, ela vai perceber que a sua fé não resolveu um problema. Ela vai questionar Deus, o porquê daquilo não ter acontecido. Muitas vezes as pessoas, inclusive, se afastam da religiosidade
por conta de resultados das quais elas se frustraram, colocando sua fé. Mas isso ocorre pois não há base sólida, não há raciocínio, é uma intenção desgovernada. Energia sem propósito e direção coagula e atrapalha. Não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. Entendem aqui porque a fé precisa ser raciocinada? Vamos a mais um raciocínio. Não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. Vocês acreditam nisso? Acreditam real? Pausem o vídeo e avaliem a dimensão dessa fala. Sério, uma simples árvore, uma única folhazinha, pífia, boba, avulsa. Sério que Deus, em sua magnitude, vai se importar com uma folhazinha de árvore? Tempo! Se a sua resposta foi não, parabéns pela honestidade. E bem-vindo a mais um grupo de pessoas com ansiedade desenfreada, pois não há como não se desesperar e ficar avaliando as inúmeras possibilidades futuras, já que não há base sólida sobre sua fé. Já que eu não sei o que estou plantando, não saberei o que vou colher. Vou ficar aqui matutando nas inúmeras possibilidades do que pode surgir. Percebem? Agora, se você disse sim para a pergunta, parabéns pela sua fé, mas esteja preparado para confrontos do tipo: mas por que Deus se preocupa com as folhas da árvore, mas não com a fome das crianças na Etiópia? Quando alguém confronta nossa lógica com questões assim, elas estão certas em perguntar. Mas uma coisa é a natureza e outra coisa são os resultados das atitudes dos homens. Eu vou explicar isso lá na frente, mas aí é fundamental que a nossa fé esteja com bases sólidas, percebem? Vamos lá. Até mesmo uma simples folhinha precisa obedecer uma lógica cósmica, as leis do todo. Ele enxerga tudo. Nós não sabemos a razão das coisas. Precisamos estudar, nos conhecer, conhecer o que nos circunda, para só assim ir aprendendo e aprimorando o nosso raciocínio. Só que para Deus não existe essa coisa de pequeno ou grande. Isso é muito simples e tridimensional. A gente enxerga as coisas dessa maneira, pois é a nossa perspectiva sobre o mundo. Todos nós temos um tamanho e damos a dimensão das coisas baseadas em nós. Por exemplo, eu tenho 1,85 de altura. Eu sou um cara grande para a maioria que tem 1,70, 1,75. Agora, se eu for conversar com pessoas que jogam basquete ou vôlei de 2 metros, 2 metros e 10, eu sou baixinho. Percebem? Perspectiva. No entanto, ambos os tamanhos são insignificantes se a gente comparar com o Monte Everest. Se ele olhar para os humanos, ele vai enxergar todos iguais, porque ele é muito maior. Percebem? O que é a Lua perto do nosso planeta? O que é o nosso planeta perto de Júpiter? O que é Júpiter perto do Sol? O que é o Sol perto de outros sóis que existem pelo espaço gigantásticos? Percebem que cada vez mais que a gente olha, as proporções vão aumentando e ainda assim, para a gente é tudo muito grande, a gente perde essa referência, mas tudo é significativo e relevante para Deus, não importa o tamanho. Tudo tem energia, tem potencial, só que a gente nem sempre reconhece isso. O que é um simples átomo? Microscópico, imperceptível aos olhos. Ainda assim, se ocorre uma fusão nuclear, ocorre uma explosão estrondosa da qual a gente já viu nas bombas nucleares. E o possível estrago que essa coisinha insignificante pode causar na nossa realidade. Um outro exemplo, o que é uma única célula diante do nosso corpo inteiro? Nada, insignificante. Se ela se torna maligna e se torna um câncer, a gente dá a devida proporção e importância para ela, pois ela desequilibra o todo. Uma única célula, quando está em desequilíbrio, pode espalhar esse desequilíbrio, causando aí uma metástase. Percebem essa alusão com a nossa sociedade? Quando um ou outro indivíduo está em desequilíbrio, esse deveria ser o nosso sentido de unidade como raça. Quando temos uma pessoa em desequilíbrio fora do eixo, isso desestabiliza o todo. Quando percebemos as pessoas assim, normalmente isolamos e se afastamos delas, ao invés de acolhermos e tentar corrigir a situação. Como anda a nossa sociedade hoje? Equilibrada? Enfim, percebem como a proporção das coisas são exclusivamente nossas, mas a importância e relevância de tudo é sempre muito maior do que percebemos. Precisamos reconhecer tais coisas, respeitar e principalmente agradecer, pois nada acontece por acaso. É aqui que deve estar a nossa fé, naquilo que não entendemos e confiamos a Deus, mas principalmente buscamos aprender e reconhecer. Esse é o propósito, galera. Entender as coisas e evoluir. Essa vida só serve para isso. Pessoas adoram a Deus, cantam,
leem a Bíblia, se arrumam diante de uma regra. Isso tudo é lindo, mas é preciso um propósito. Deus não nos criou para ficarmos o bajulando. Ele não precisa disso. Aliás, a natureza sequer precisa da gente para algo. Se olharmos bem, só estamos atrapalhando, nadando contra a maré do equilíbrio. Mas aí algumas pessoas sempre me dizem: ah, mas eu estou agradando a Deus agindo assim, fazendo isso ou aquilo. Agradando que Deus? Por ler a Bíblia? Por ir à igreja? Por ficar cantando para Ele? Tais atitudes não te transformam no seu íntimo? De nada servem. Deus não precisa de adoradores. Deus precisa de manifestadores da sua vontade para o equilíbrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Sendo assim, só fazemos o que queremos, como queremos, aonde queremos, pois essa liberdade faz parte do nosso aprendizado. Deus criou tudo, manifestou tudo e deu a nós todas as oportunidades, inclusive a liberdade. Então, qual é a única coisa que podemos devolver a Deus? Tempo é a nossa evolução, pois ela é uma escolha. Eu escolho ser uma pessoa melhor a cada dia. Esse é o presente que a gente pode dar a Deus. Eu escolho ser melhor por ti, Deus. Depositem aqui a vossa fé. E está o solo fértil que Deus nos proporcionou. Tudo está arquitetado, regido por leis cósmicas maiores do que a nossa compreensão, feitas para nos ensinar, pois a única espera do todo é que evoluamos. O solo fértil está no autoconhecimento. Isso é espiritualidade. E esse é o propósito do canal: descomplicar a espiritualidade. Mas não é só falar de espírito, é falar também de nós, que também somos espíritos em matéria. Logo, não estou fugindo do propósito. Ai, Raul, todo mundo fala desse bendito do autoconhecimento, mas ninguém explica como faz. Querem uma dica? A busca do autoconhecimento já faz parte do processo. Entender o que é, depois aplicar todo o aprendizado. Esse é o processo. E ninguém pode lhe tirar o mérito da sua busca, da sua jornada, lhe dando uma resposta. Sabem por quê? Quando não estamos prontos, não iremos entender. Tudo pode ser dito, mas nem tudo pode ser compreendido. Logo, não vale a pena dizer as coisas para quem não está atento. Esse vídeo mesmo vai fazer sentido para alguns, mas muitos não terão a noção da dimensão deste vídeo, deste conteúdo. E tá tudo bem. Conforme a gente cresce, a gente começa a compreender coisas que não compreendíamos na nossa infância. Quando entramos na escola ou na faculdade, o ensino não é gradual. Não entramos no primeiro ano do ensino fundamental já precisando ler o cortiço. Nem sabemos ler ainda, percebem? E o aprendizado é um processo singular e lento, pois ele depende muitas vezes das pessoas reconhecerem as suas falhas, as suas sombras, as suas ignorâncias. E isso dá um trabalho. Determinar primeiro o que se quer aprender, e aí depois buscar as informações. Lembrando sempre que não temos verdade absoluta. Quanto mais aprendemos, ao invés de acumular conhecimento, mais percebemos que não sabemos nada. Lembra do Sócrates? Eu só sei que nada sei. E muitas vezes levam-se inúmeras vidas até entrarmos no ponto de cair a ficha. E que esse vídeo possa ser um empurrãozinho para cair algumas fichas de vocês. Lembrando, galera, eu não fiz esse vídeo para criticar nenhuma fé. Meu objetivo não é esse. Estou aqui apenas para apontar a lógica de algumas ideias ou práticas, ok? E agora eu vou trazer um pouco mais para minha realidade e vou falar da mesma forma que acho ilógico pessoas que vão nos centros espíritas ou centros de umbanda receber orientação espiritual para tratar de algum assunto pessoal. E aí a criatura chega lá, ela ouve todo o aconselhamento e não dá a mínima atenção para o que foi dito. Apenas macetes. Acender uma vela, tomar um banho, fazer aquela alegoria da macumba, achando que vai resolver alguma coisa. Por exemplo, ai, tô com problema no trabalho com uma colega que vive reclamando e brigando comigo. Aí a pessoa ouve: Fia, é preciso olhar para dentro do teu coração e entender o que se passa com essa raiva aí. Mas para te acalmar, você pode tomar um banho e acender uma vela para a pessoa levar luz e paz para a mente dela também. Aí a pessoa caga porque foi dito, toma um banho de qualquer jeito, acende a vela lá e não faz o principal, que era avaliar os seus sentimentos sobre a situação que ela vivenciava. Aí nada muda e um mês depois ela retorna lá para reclamar do mesmo problema. Percebem? O desenvolvimento consciencial e espiritual é a manifestação da nossa vontade potencializada com a ação. Quero uma coisa. Vou buscar aprender sobre ela, a melhor forma de executá-la e assim fazê-lo. Dessa forma, coloco as melhores práticas em cena e vou obter o resultado que espero.
Isso é ter propósito e fé. Lembrem-se, somos todos manifestações do amor de Deus. E eu sempre falo isso, já é o meu lema, mas hoje eu quero acrescentar uma coisa. Quanto mais nos capacitamos, maior é a nossa atuação para o todo. Percebam, às vezes olhamos para a nossa vida no passado e percebemos que tínhamos atitudes totalmente destrutivas, seja na alimentação, no trabalho ou na forma como conduzíamos as nossas relações. Ora, a gente entende que amor próprio significa reavaliar os nossos excessos e limites diante das situações. Aí a ficha cai e mudamos. De repente, mudamos as nossas amizades, a nossa postura no trabalho, até a nossa alimentação. E aquilo que não conseguimos mudar, buscamos ajuda sem medo. E aí as coisas fluem. Por quê? Porque estamos evoluindo. E a prosperidade é um grande indício desse processo. Então, bora evoluir todo mundo junto, galera. E é isso. Espero que eu tenha entregue uma sementinha positiva para vocês. Eu tenho fé disso. E se você gostou do vídeo, deixa um gostei, se inscreve no canal e manda esse vídeo para alguém que você ama. Isso me ajuda e demonstra quanto você se importa com o outro. É isso, galera. Valeu, obrigado e tchau, tchau.